Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, né? Essa que é a paz que eu desejo para todos, né? Porque a paz de Deus, de Jesus, ela realmente excede todo entendimento. Deus abençoe todos que estão nos assistindo, né? Que Deus possa abençoar e que vocês possam aprender, né, um pouquinho da declaração de fé, né, que é o que nós estamos estudando, né, nessa escola bíblica, né, a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na outra aula, nós já falamos o artigo 1, né, da declaração de fé, e hoje nós vamos para o artigo 2, né, o que é a declaração de fé e o que a Bíblia fala, né? As referências bíblicas, né? Então vamos primeiro orar, agradecer a Deus, né, Jesus, pelo dia, pelas nossas vidas. Santo, eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, te agradecemos pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e tem nos livrado de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Então, meus irmãos, vamos começar aqui, ó. Então, vamos começar o artigo 2, tá? Da declaração de fé. Cremos que só há um Deus vivo e verdadeiro, autor do céu e da terra e tudo o que neles há, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que sempre foi, é e será pelos tempos sem fim. Amém. Que Ele é infinitamente santo, poderoso, amoroso, glorioso, digno de todo amor e honra e obediência, majestade, domínio, poder, assim agora e para sempre, e que a unidade da divindade se constituir triplicemente em consonância perfeita, executando as funções distintas, mas harmoniosas no grande trabalho da redenção, né? Então aqui a unidade, divindade é triplicemente, né? Quer dizer, Deus, a Trindade, né? Deus, Espírito Santo e Jesus. Então vamos a algumas referências bíblicas que está aqui na nossa revista, que corresponde a essa declaração de fé, ok? Então a primeira, ela é em Marcos 12, 29, que Jesus diz assim, mandamento, né? O primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao que ele disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro. No Marcos 12, 32. Tá? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Tá certo? Então, ele é o primeiro, por isso que ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e único e último, né? E fora dele não há outro Deus. Isso está em Isaías 44, 6. Depois, se os irmãos quiserem ir anotando
os versículos, né? Depois estudar e pesquisar, né? Então vamos lá. Segundo, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Não tem nada que existe que não foi criado por Deus. Então, tudo foi criado por ele. Por ele e para ele. Ok? Colossenses 1,16. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Então, meus irmãos, Deus é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, né? Ele é o que era, é o que há e o que há de vir, porque Ele é o todo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não existe outro a não ser o Senhor, né? Não existe outro, só Ele. Por isso que Ele não divide a glória dele com ninguém, que Ele é o único, Ele é o Senhor, né? Ele é o Criador de todas as coisas, da terra, do mar, das aves, dos animais, nosso Criador, né? Então Ele é o único. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Vocês percebam que, como que fala, né, várias vezes, que ele era, que ele é, e é o que há de vir, né? Em Apocalipse 1:8. Então, Deus sempre foi, né? Ele sempre foi, sempre existiu. Ele é eterno, ele é hoje e sempre será, eternamente, né? Para todo sempre. Agora vamos para o 4. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então, é Êxodo 33:20. Né? Isso quando Moisés estava lá no Monte Sinai, né? E Deus permitiu que ele visse as costas de Deus. Porque Deus falou com ele: se você me ver, você vai morrer. Então Deus, pela bondade, misericórdia dele, permitiu que Moisés visse as costas dele. Então levou ele para um lugar, né, que tinha uma fenda, e ali Moisés pôde ver né, pelas costas Deus. E isso foi maravilhoso. Moisés já desceu do monte iluminado. E diz a palavra que quem olhava para Moisés, né, até morria. Por quê? Pela a beleza, pela luz que tinha no rosto de Moisés, né? Esse é um texto muito bom, muito interessante, se os irmãos quiserem ler, eu acho que devem ler, né? De Êxodo, ok? O 5º, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né?
Esse é um versículo que nós conhecemos, né? É um versículo que diz tanta coisa. Se a gente parar para pensar, né, o que significa esse versículo, né? O tamanho do amor de Deus, né? A imensidade do amor de Deus por nós, né? Tão grande, mas tão grande, que Ele deu o seu único filho, filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, né? Crê em Jesus, né? Não pereça, não morra, mas que tenha a vida eterna. Então, todo mundo, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confessam Jesus, todos aqueles que aceitaram Jesus como único Senhor e suficiente Salvador da vida deles, né? É porque crê nele. Então, né, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, João 3,16. A sexta referência. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então, olha só que maravilha, né? O princípio era o Verbo. O que era o Verbo? A palavra. E a palavra estava com quem? Estava com Deus, né? E o Verbo era Deus, a palavra era Deus. Que tudo que Deus fez, tudo que Ele criou pela palavra, né? Ele disse: haja luz, houve luz, haja, né, a terra firme, haja plantas, haja os animais. Tudo foi pela palavra, né? Então Deus, Ele criou o universo, Ele criou essa terra que a gente vive, criou as nossas vidas, animais, tudo pela palavra, né? Tamanho, o poder de Deus, né? Poder assim, não tem limites, né? A gente não consegue imaginar o poder de Deus, né? E a palavra dele. Então, por isso que a gente tem que pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, estudar e conhecer a palavra de Deus. Porque a gente estudando e conhecendo a palavra de Deus, a gente vai conhecer, né, o próprio Deus. Nós vamos ter mais intimidade com Ele, nós vamos ter mais comunhão com Ele, nós vamos entender mais de Deus, né, vamos conhecer mais. E certamente teremos uma vida melhor, né? Uma vida melhor. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, se a gente seguir tudo que a palavra dele, né, o manual de vida de Deus, a gente vai se dar bem, né? O 7, terminando aqui, ó. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, né? João 8:58. Então, antes que existisse qualquer coisa, Abraão, tudo, eu sou. Deus era, né? Ele falava que eu sou. Então, quando Moisés foi falar com Faraó, né, para libertar o povo, aí Moisés perguntou para Deus: mas se ele perguntar quem mandou, você fala assim: quem mandou foi o eu sou, né? É o suficiente, porque o eu sou é Deus, é tudo. Então, o poder dele, a palavra dele, ele não precisava de falar mais nada. 7. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Nessa passagem aqui, né, que José, quando viu que Maria estava grávida, sem ter, né, estado com ela, ele logo imaginou outra coisa. Mas Deus é tão bom que
revelou para ele em sonho que não era para ele deixar Maria, porque o que foi gerado nela foi através do Espírito Santo de Deus, né? Então isso é maravilhoso, né? Porque aí José continuou com ela, depois tiveram outros filhos, né? Naturais, né? Da forma normal. Todas essas referências bíblicas que nós estamos lendo, né? Ela é aqui da declaração da nossa fé, né? Que a igreja do Evangelho Quadrangular crê, né? Por isso que eu li aqui antes, né? Quando eu iniciei aqui, assim, ó, cremos que só há um Deus vivo e verdadeiro, né? E mais o restinho aqui. Então, tudo isso aqui é relacionado com o que a gente crê, né? Com o que nós cremos, com o que a igreja do Evangelho Quadrangular crê. Então, essa é a declaração de fé da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, todas essas referências bíblicas, né? Elas são referências da declaração de fé. Agora, o 8º. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus foi ferido, né? Foi crucificado por nós, pelas nossas transgressões. Porque se não fosse a morte de Jesus, né, por nós, a redenção, provavelmente a gente não estaria aqui, né? Você vê a bondade de Deus, o amor de Deus por nós, tão grande que é. E de Jesus, né? Porque ele se sujeitou a tudo isso por nós, né? E ele da passagem que fala que no Getsemane, ele orando em oração, ele falou para Deus, né? Para o Pai, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Que ele sabia que o sofrimento ia ser muito grande, né? Mas ele sabia também que ele tinha que fazer isso, né? Ele falou, se for possível. Mas como ele era obediente, né, ao Pai, né, ele foi e fez tudo o que tinha que fazer. E foi para aquela cruz morrer pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, a razão de estarmos aqui, a razão de crermos em Jesus, né, de seguirmos a Jesus é esta. Foi a morte dele na cruz. Porque se ele não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse vindo, né, e morrido na cruz, nós provavelmente não estaríamos aqui. Ou não sei onde a gente estava, mas provavelmente não, porque o pecado ia consumir o ser humano, ia acabar com o ser humano, né? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, isso está em Isaías 53, 4, 5. Ok? Agora, 9. E o que vivo, fui morto, mas ei que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, 8. Então, aqui, Jesus está falando que ele vive pelos séculos dos séculos, né? E ele tem a chave da morte e do Hades. Então, tudo está nas mãos de Jesus. Por isso que nós temos que seguir, nós temos que crer, nós temos que amar Jesus.
temos que falar de Jesus, né? Para aqueles que não conhecem, para saber que existe, né, uma forma, existe uma salvação, existe solução para os problemas, para todos os problemas, né? Existe uma solução, porque Jesus veio, ele veio por isso, ele veio para isso, né? Para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Agora vamos para isso é Apocalipse 1:8. 10. Mas o fim dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Timóteo 1:5. 11. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, né? Então, o que dá testemunho é o Espírito. Por quê? Porque ele é a verdade, né? E Jesus ainda falou assim, eu sou o caminho. Vocês percebam que ele falou, eu não sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, é a única verdade e a única vida, né? E ninguém vem ao Pai, vem a Deus, se não for por mim, se não for através de Jesus. Não tem como, né, chegar a Deus de outra forma. Não tem como chegar a Deus de outra forma. Só através de Jesus, né? Por isso que nós clamamos a Jesus, porque nós oramos a Jesus, porque Ele que intercede por nós junto ao Pai, né? Ele é o nosso advogado fiel junto ao Pai. Então, Jesus ele tem que ser tudo para nós, porque a nossa vida depende dele. Então, nós temos que seguir Jesus. 1 João 5:7. Ok? Esse versículo está no 1 João 5:7. Agora o 12. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, este dará testemunho de mim. Está João 15:26. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Porque Jesus, quando ele estava prestes, né, a ir embora, ele falou assim, eu vou, estou indo, mas eu não deixarei vocês só. Porque ele ia embora, né? Ele ia preparar, ele foi, né? Preparar morada, né? Para nós, né? Para aqueles que creem. Ele foi preparar morada. Mas ele falou, olha, eu não vou deixar vocês só, órfãos, sozinhos, né? Eu vou mandar o Espírito Santo, né? Que é esse Espírito Santo aqui, que ele dará testemunho de mim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o Espírito Santo que ele enviou, né? Quando ele foi. Para que ele enviou? Para a gente não ficar só, né? O Espírito Santo, ele está sempre com a gente. Então, nossa consciência, os nossos bons pensamentos, né? Aquilo, porque quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente erra, a gente peca, faz alguma coisa que não deve, a nossa consciência pesa, né? A gente fica triste, e isso é o Espírito Santo incomodando a gente, para a gente pedir perdão, para não fazer mais, né? Então o Espírito Santo é assim, ele é doce, ele é tranquilo, ele te trata com amor, com carinho, né? Para que você possa entender, né? O que ele quer de nós. Ele quer que você seja feliz, que você seja salvo, é a primeira coisa, né? Porque o nosso objetivo
é a eternidade, é estar com Jesus, né? Estar no céu com Jesus, né? E junto com o Espírito Santo, com Deus, com todos os irmãos que já partiram, né? Então, nosso objetivo é esse, é a salvação, é a vida eterna. Então, é isso que nós temos que buscar, né? Para isso, nós conhecemos Jesus. Para isso, ele permitiu que nós o conhecêssemos, né? Para que a gente possa ter a vida eterna, ter uma vida em abundância. 13. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo, ele ser-me-eis testemunhas em todos os lugares, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse poder, né? Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, né? O Espírito Santo, ele está com a gente, ele está conosco. Então, ele vai nos revestir de poder, de sabedoria, né? Para tudo que a gente fizer, a gente saber se é certo, se é errado, se deve, se não deve, por que sim, por que não. E quem vai falar com a gente é o Espírito Santo de Deus. Ok? Já está terminando aqui, então vamos ver se dá tempo da gente terminar. Tá. Bom, meus irmãos, nós vamos ter que deixar para a próxima aula, aí a gente vai ler aqui a aplicação pessoal, né? Como que a gente vai aplicar tudo isso aqui que a gente leu, que a gente viu aqui nos versículos, né? Como que a gente vai aplicar na nossa vida pessoal, né? Essa declaração de fé, que é o que nós cremos, ok? Então, agradeço a todos. Hoje foi uma aula rápida, porque eu também tenho uma aula agora, né? Então eu tenho que terminar. Mas eu agradeço a todos, né? Deus abençoe, guarde, livre de todo mal, né? Que te dê a paz de Jesus, que é aquela paz que excede todo entendimento, e guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Muito obrigado e boa noite.